Como eu faço para reabilitar pacientes com rinite alérgica? Porque a grande maioria dos adultos, eles não têm esse formatozinho, assim, que a gente vê de tanta olheira, boquinha aberta, que isso aparentemente é mais visto em crianças. O adulto, ele tem essa respiração oral mais atemporal, ao invés de ser todos os dias. Então, quando dá o foco da rinite, aparece essa alteração respiratória. E quando chega para o fonoaudiólogo, a gente fica com dúvida. Por quê? O médico fala que tem que passar esses vasoconstritores, né? Então, nesse momento do vasoconstritor, a gente tem uma narina inchada por conta de irritações alérgicas, e quando a gente esguicha, faz como se fosse uma vasoconstrição sanguínea e abre o espaço da narina. E abrindo esse espaço da narina, a pessoa que tem a rinite alérgica consegue respirar melhor. Só que o que acontece na grande maioria das vezes? A pessoa fica viciada no remédio. E aí chega pra gente. Maior bucha, né? Porque a pessoa viciada no remédio, como que a gente faz? Para resolver a questão nasal e ainda tirar a pessoa do remédio. Essa é uma grande dificuldade. Como que eu atendo, né? Normalmente, o atendimento ele começa com uma explicação de todo o funcionamento respiratório. Então, eu conto como que funciona a rinite, como que o nariz fica entupido por conta disso, que o remédio, de certa forma, ele é bom naquele momento, mas ele não é bom para todo sempre, que é preciso fazer uma reeducação até de retirada desse medicamento. E a gente começa com as lavagens nasais. O soro fisiológico, ele é maravilhoso. Soro que compra como, assim, em farmácia, que ele já vem com aquela proporção 0,09% de constituição de cloreto de sódio e não machuca a mucosa nasal. Dá para a gente fazer soro em casa também, né? Só que se der uma erradinha no sal, daí machuca bastante a mucosa. Eu prefiro sempre já deixar o soro pronto na farmácia, que é mais prático, né? Quando a gente troca o soro, quer dizer, o remédio pelo soro, né? O paciente não vai sentir um alívio tão imediato, porque não tem o vasoconstritor que tem o remédio, né? Então, nesse momento, a gente precisa insistir em que o paciente faça essa lavagem várias vezes no dia, para que ele sinta o nariz mais limpo. Por quê? O que seria a rinite? A rinite é como se fosse um fator, uma sujeira numa casa. Então, a gente está num quarto, e aí você para de usar o quarto, e aí enche de sujeira, de poeira. Isso seria a rinite. Quem respira muito pela boca, o nariz está parado, como se fosse essa casa, e aí ele não tem muito movimento aéreo, e por conta disso, a pessoa gera aí essas alergias, né? Outra possibilidade de rinite é uma pessoa bem alérgica, que quando ela entra no ambiente, qualquer fator, pólen, poeira, temperatura, diversas coisas, podem atacar aí essa obstrução nasal, entupindo o nariz e a pessoa tendo problemas de respirar. Quando a gente faz a lavagem com soro fisiológico, a gente limpa esse ambiente aí parado ou esse ambiente alérgico. Às vezes existe ácaro ou algum tipo de micro-organismo, assim, que a gente não consegue ver exatamente, que está também causando essa alergia e tudo mais. O que a gente precisa fazer? Quando a gente lava o nariz, a gente limpa a casa, ou seja, tira todo tipo de sujeira que existe aí nas narinas. E por conta disso, o paciente começa a respirar melhor. Só que logo pode ser que apareça a rinite de novo, porque não teve essa vasoconstrição. O que a gente pode fazer? Lavar o nariz mais vezes, tá?
Eu orientaria pelo menos umas 2, 3 lavagens por dia. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai tirando, vai colocando uma lavagem por dia, até a pessoa já tá bem recuperada. E aí a gente começa a colocar umas 2 lavagens na semana. A gente percebe que esses pacientes melhoram muito. A gente tem que convencer eles a fazerem a lavagem nasal, porque a hora que eles começarem a perceber a diferença na vida, na respiração, eles vão começar a fazer com mais efetividade os exercícios em casa, porque eles vão se convencer de que isso é bom. Então, acho que essa é uma boa dica para a gente tentar reverter casos de rinite. Os médicos não gostam muito de remédios caseiros. Eu, particularmente, evito o máximo possível de tomar medicamento. Só em último caso mesmo eu utilizo na minha vida ou concordo com os pacientes usarem, né? Porque a gente vê que eles ficam muito dependentes desses remédios, e isso não é legal, né? É um remédio, assim, por toda a vida. Imagina, você tá numa viagem, seu nariz travou, você faz o quê? Se você não sabe que lavar o nariz com soro, que qualquer lugar tem uma farmácia, resolva, você vai precisar aí dos seus frascos. E se você já acostumar o seu nariz a sempre ficar lavadinho e tudo mais, você nem vai precisar mais ter nenhum tipo de remédio nesse sentido para viajar. Então, é muito legal. Todos os pacientes melhoram significativamente. Acredito eu, não vou dizer que 100% melhoram da rinite, mas a chance de 98% melhorar é bem verdadeira, tá? Então, o que a gente encontra de respirador oral na vida adulta? Rinite alérgica.